Bom dia a todos, de volta com palavras esparsas nesse ano de 2024. Depois de alguns dias de ausência, de uma certa forma, eu gosto de preservar os meus seguidores. Quando estou a cansá-los, dou um tempo maior para que descansem de minhas palavras e, enfim, de meus assuntos. Então, nós vamos seguindo. A palavra escolhida hoje, para início de nossa discussão, é a palavra ódio. Ódio. As pessoas odeiam falar de ódio, porque ninguém gosta de assumir tal sentimento, não é verdade? Mas eu diria que o ódio é provavelmente a primeira emoção que o ser humano sente. E é tão primária essa emoção que a pessoa sente em relação, nem percebe que se frustra e que odeia o objeto frustrante que é a própria mãe. No início, a criança não tem a imagem total da mãe, nem de ninguém. São imagens e sentimentos parciais, como, por exemplo, do objeto que nutre, que é o seio da mãe. Esse seio é bom quando fornece leite, um calor maravilhoso e quantidade à vontade. E é frustrante quando se ausenta, antes da criança estar totalmente saciada. A partir daí, vocês imaginam como são precárias as condições do ser humano recém-nascido, né? A melhor coisa é o que a natureza nos reserva, que é o crescimento, o desenvolvimento, que por mais difícil que seja, sempre vai nos deixar numa situação melhor, de menos dependência. Ou, no início a dependência total, depois por alguns meses, alguns anos, a dependência da mãe, do pai, da família é total, né? Mas precisamos nos desenvolver para sairmos o quanto antes de certas dependências, não de todas, mas das que estão dentro da idade cronológica. E é importante isso, porque há uma série de questões que as crianças precisam resolver em sua idade temprana, não esperar crescerem muito. A cada tempo há coisas a serem resolvidas, há comportamentos a serem modificados, né? Mas o ódio é isso. Primeiro sentimento. As pessoas imaginam que, as sentimentais, o primeiro sentimento é o amor. Está no colo da mãe, está no seio da mãe. É parte verdadeira, mas o quente mesmo, o que causa estufar de olhos é o ódio, quando frustrado. E a criança leva algum tempo para perceber a mãe, o rosto da mãe. O corpo da mãe leva mais tempo. E o seio, que nutre, e é um causador de satisfação e de insatisfação, é percebido também por partes, né? Então, por isso que as psicólogas famosas, Melanie Klein, por exemplo, dizia que o seio, existia o seio bom e o seio mau. É o mesmo seio, só que uma hora ele é bom, outra hora é mau. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse protótipo é levado pela vida fora e que pode ser melhorado ou não. Há pessoas que continuam com a mesma relação no meio ambiente com outras pessoas já adultas, esperando seio bom em demasia. Outras, fadadas ao ódio, acham que todas as pessoas, hora ou outra, vão traí-la, vão decepcioná-la e, portanto, essa pessoa vai desencadear ódio para um lado ou para outro mais cedo ou mais tarde. É preciso evoluir também na compreensão do ódio, né?
não ter ódio assim tão solto, tão esparso, né? Nós precisamos odiar também, mas principalmente em relação a questões que precisem desse sentimento, não é verdade? Agora, transferir ódio, por exemplo, é uma desgraça, né? A pessoa odeia a mãe, ou odeia o pai, e transfere para as amigas, para os amigos, para os chefes. É ruim demais. E eu estou falando de um acontecimento que é negativo em excesso. É a quantidade. Tudo isso que eu estou lhes falando passa pela questão da quantidade e da intensidade. Não é? E, por exemplo, a pessoa que tem uma ansiedade muito forte, ela tem medo dos seus próprios sentimentos, vê perigo em tudo, logo a ansiedade dispara. Quando está em grau elevado e essas pessoas nos procuram, nós pedimos a ajuda dos médicos, psiquiatras, para dar um remédio para ajudar temporariamente a conter a ansiedade. Não adianta você querer só conversar com a pessoa nesse estado. Ela não tem condições de diálogo e de introjetar o diálogo com você. Então o profissional precisa ter uma certa experiência para detectar isso. Uma depressão muito forte. Não adianta querer conversar sobre sentimentos tal, com a pessoa muito depressiva. Ela quer falar do sofrimento do corpo e jogar a culpa em todo mundo quanto seu estado. Não há outro caminho, remédio, precisa de remédio temporariamente. Os casos mais graves, nós estamos falando não de neurose, ou neuroses graves ou estados psicóticos, as pessoas precisarão de remédio a vida inteira. E ainda bem que há remédios muito modernos para isso. Mas como os que têm pressão alta, diabetes, precisarão tomar remédio a vida inteira. A psicoterapia pode ajudá-los quando se consegue coordenar a intensidade de certos sentimentos. E principalmente do ódio. Você colocar na terapêutica a pessoa que está regredida à primeira infância, odiando a todos, tá? Ela vai imaginar que o espaço terapêutico é só para derramar ódio contra tudo e todos. E quando você mostra que ela está fazendo isso, ela começa a odiar você também. Que é o que nós chamamos de transferência negativa. Essas pessoas não gostam de ouvir certas verdades. Embora verdade também é algo discutível, né? Quem pensa que só diz a verdade está enganado. Há pessoas que dizem mais verdade que mentiras, mas totalmente verdadeiras é uma ilusão desgraçada, né? E as honestas, totalmente honestas. As totalmente honestas criarão logo pessoas desonestas próximos ou mais adiante. Não é verdade? É um perigo. Cria-se o santo para criar-se logo em seguida a pessoa outrem endemoniado. Não é verdade? Então tomemos cuidado com essas coisas. Então o ódio ele precisa ser ressignificado, ele precisa evoluir, ele precisa ter tamanhos e ser contido dentro de nós chamamos de realidade. Que nós temos uma realidade externa e uma realidade interna. Às vezes você tem um grande ódio interno que não corresponde com a realidade externa. E vice-versa. Porque há aquelas pessoas também boazinhas que ficaram gratas ao seio bom o tempo todo e agradecem e qualquer coisa lhes serve. E não tem força nenhuma para odiar. Então, o ódio não é de todo ruim, não é verdade? Mas não exagere no uso ou na utilização dele. Está bem? Até uma próxima oportunidade.